cronista João de Barros referiu-se ao Portal Sul do Mosteiro dos Jerónimos como a porta por onde hão de entrar nestes reinos os triunfos das conquistas do Oriente. Quer isto dizer que o Portal Sul foi essencialmente concebido como uma porta triunfal. É por isso que tem uma originalidade. Rasga-se para sul no mosteiro masculino, o que é invulgar. Evidentemente que isso já constava do primeiro projeto de Diogo Boitaca, mas foi mestre João de Castilho o arquiteto responsável pelo traçado deste portal, por estas formas cristalinas que depois se desenvolvem em nichos que recebem uma impressionante quantidade de estatuário. É, de resto, esta estatuária que faz deste portal um monumento com um significado iconográfico muito peculiar. Aqui encena-se, do ponto de vista formal, do ponto de vista de conteúdo, a concordância do Velho Testamento e do Novo Testamento. Se olharmos para o portal, vemos que no plano inferior encontramos o mundo dos homens, com os 12 apóstolos e o infante Dom Henrique. Num plano intermédio encontramos os profetas do Antigo Testamento que profetizaram a vinda de Jesus e as santas, sendo que ao meio encontramos a Mãe de Cristo, a Virgem Maria, com o Menino Jesus, que suporta a taça que recebeu as ofrendas dos Reis Magos, Nossa Senhora dos Reis. No plano superior encontramos a Igreja enquanto instituição e os padres e doutores da Igreja, entre os quais São Jerónimo. São Jerónimo, o padroeiro da Ordem, que aqui tinha a sua sede e que, como se sabe, ajudou a fixar os textos dos Evangelhos. No topo, o coroamento é feito pela imagem de São Miguel. São Miguel, o anjo custódio do reino. Quero isto dizer também que existe um eixo central neste portal, um eixo central representado por São Miguel, pela Virgem e pelo infante Dom Henrique, onde esta hierarquia entre o plano terrestre, o plano do Espírito, do Verbo encarnado, ou seja, onde se encontra a Virgem, e o plano celestial, o plano onde se encontra São Miguel Arcanjo, procede como que é uma ligação entre os homens e Deus. É esta a mensagem iconográfica deste portal. Naturalmente que existem outras. O facto de Nossa Senhora ser aqui representada iconograficamente como Nossa Senhora dos Reis remete precisamente para o dia do lançamento da primeira pedra do próprio mosteiro. A primeira pedra do mosteiro foi lançada no dia 6 de janeiro, dia de Reis. E, portanto, está intimamente ligada a fundação deste mosteiro à vinda das riquezas do Oriente até Portugal, até ao Reino de Portugal, até Dom Manuel. Um dos primeiros escritos de história da arquitetura moderna foi precisamente sobre o Mosteiro dos Jerónimos. Foi escrito em 1842 por um luso-brasileiro, Francisco Adolfo Varnagan, e foi ele que inventou a designação Manuelino para nomear a produção arquitetónica do gótico tardio do tempo de Dom Manuel. Mais tarde, o êxito desta designação aumenta, esta designação começa a circular nos meios cultos e o que vai acontecer é que
Por exemplo, homens como Edgar Quinet, um francês, um viajante, publicam um livro em 1857 que descreve os Jerónimos associando-o claramente a um simbolismo marítimo. É evidente que o simbolismo marítimo que depois se associou ao manuelino faz com que os restauros feitos no século XIX, entre eles o restauro desta sala do capítulo, ou o restauro do exterior do Mosteiro dos Jerónimos, repercuta esta ideia de que o manuelino, o verdadeiro manuelino, tinha a ver com o simbolismo marítimo e tinha temas marítimos como conchas, âncoras, navios, barcos. Não é verdade. O que o manuelino contém, o manuelino autêntico do século XVI contém, são referências a um conjunto de artefactos que podem ser encontrados, por exemplo, na vida de corte e também, naturalmente, tem reproduções de temas naturalistas, mas não propriamente, de uma forma consciente, referências ao mar ou às navegações ou aos descobrimentos. O que o manuelino consegue ser é um estilo gótico, tardio, tipicamente português, num período onde a celebração da expansão portuguesa se faz através da heráldica, através da simbólica cristã e através da presença obsessiva dos símbolos do próprio monarca Dom Manuel. A esfera armilar e a cruz de Cristo. O mais belo claustro do mundo, foi assim que Albrecht Haupt definiu o claustro do Mosteiro dos Jerónimos. De facto, trata-se de uma obra-prima da arquitetura mundial. Trata-se de um claustro que, para além do mais, tem uma história a contar em cada uma das suas galerias. A galeria nascente e a galeria poente, através dos medalhões que encontramos nas paredes do claustro, representam a Via Crucis. O que é que isto quer dizer? Representam a Paixão de Cristo, através da representação dos símbolos da própria Paixão de Cristo, dos instrumentos que estão relacionados com o Calvário. É natural que os monges jerónimos que aqui habitavam encarassem estes medalhões com estes símbolos como pontos de reflexão, inclusivamente como lugares de memória, no sentido em que podiam exercitar aquilo a que chamavam a via unitiva para Deus, recordando os passos da Paixão de Cristo. Naturalmente que as outras galerias deste claustro contam outra história paralela a esta, que é a história da própria monarquia portuguesa, do Reino de Portugal, no tempo de Dom Manuel. São símbolos heráldicos, mas é essa sequência de símbolos heráldicos que nós vamos encontrar na fachada norte do claustro. Nessa galeria encontramos o ramo das Açucenas, que é o corpo de empresa de Dona Maria, e encontramos a esfera armilar, que é o corpo de empresa de Dom Manuel. Na Galeria Sul vamos encontrar 5 medalhões, 4 deles com bustos. E, segundo a lenda, esses bustos representariam os navegadores portugueses, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Paulo da Gama, Nicolau Coelho. Hoje em dia, as interpretações iconológicas que se fazem em torno do claustro dos Jerónimos identificam
figuras, esses bustos, com 4 imperadores da antiguidade. Por uma razão muito simples. É provável que no lado sul, contraponto ao lado norte, se quisesse representar a mais célebre profecia de Daniel. A profecia que nos fala da construção de um 5º império, de um império da cristandade. E é esse império da cristandade que provavelmente Dom Manuel encarou como projeto para o reino de Portugal e um projeto para si próprio, como rei e como imperador. Esta é a primeira igreja-salão construída em Portugal. Quer dizer que se trata de uma igreja em que a distinção entre as naves laterais e a nave central praticamente não existe. Apesar das naves se encontrarem separadas por 8 colunas, a abóbada que se sobrepõe a estas naves é uma abóbada quase plana, uma abóbada que nos faz ter uma percepção unificada do espaço. É evidente que este processo de abobadamento da Igreja de Jerónimos foi um processo complexo. Sabe-se inclusivamente que João de Castilho foi chamado a este estaleiro para dirigir a empreitada de cobertura da igreja. A igreja tem um vão descomunal, quer na nave, quer no cruzeiro, e foi a habilidade técnica de João de Castilho que permitiu vencer este vão e lançar uma abóbada que tem características únicas. É uma abóbada com nervuras curvas, na qual encontramos naturalmente as estrelas de cruzaria de ogivas, mas essas estrelas prolongam-se depois numa rede, num reticulado de nervuras que se estendem até às paredes laterais. É este sistema que permite que na nave, de facto, a abóbada tenha uma superfície ligeiramente abatida. Quanto ao cruzeiro, encontramos uma solução também inovadora em Portugal, para a altura. Estamos em 1520, 1522, quando é concluída a cobertura do cruzeiro, e a cobertura do cruzeiro é feita também através de nervuras curvas, as chamadas nervuras de combados, anéis de nervuras que sustentam uma abóbada, ela também abatida. E João de Castilho conseguiu uma coisa que poucos arquitetos conseguiram, e que quase todos os arquitetos que dominavam a tecnologia do gótico pretendiam fazer. Ele conseguiu cobrir o máximo vão possível com o mínimo de suportes. Foi aqui que tudo começou. Sensivelmente por trás de mim existia uma pequena ermida que foi mandada ampliar pelo infante Dom Henrique, dedicada à Nossa Senhora de Belém, à Nossa Senhora do Restelo. Foi essa ermida que Dom Manuel decidiu doar aos frades jerónimos para aqui fundarem um mosteiro. Em 1495 toma esta iniciativa e em 1496 já tem uma autorização através de uma bula papal para fundar neste lugar, no lugar do Restelo, no lugar de Belém, um novo mosteiro, o mosteiro de frades jerónimos.
esta autorização ser de 1496 fez com que algumas pessoas duvidassem que os Jerónimos, conforme os encontramos hoje, tivessem a ver com a comemoração da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Bom, o facto é que, se a autorização data de 1496, o início da construção do mosteiro data de 1501. Portanto, nessa altura já a descoberta do caminho marítimo para a Índia era um dado adquirido e um dado comemorado nacionalmente. Onde o facto deste mosteiro se tornar uma estrutura grandiosa, cada vez mais amplificada pela própria vontade de Dom Manuel, que por 3 vezes reforça o financiamento dos Jerónimos, da construção dos Jerónimos, através das taxas dos negócios com a Guiné e depois dos negócios com a Índia. Quando olhamos para o edifício hoje, vemos-lo construído, mas é sempre interessante fazer um exercício, que é o de pensar neste lugar onde me encontro como uma praia. Uma praia sem nada por trás, a não ser a tal ermida do Infante Dom Henrique. Essa pequena ermida que a pouco e pouco vê aparecer ao seu lado uma construção, uma mole imensa, que naturalmente demora tempo a construir. A construção iniciou-se em 1501, mas vai-se prolongar até pelo menos 1522, 1523. Houve aqui, a dado momento, mais de 100 operários a trabalhar continuamente. Este grande mosteiro, de resto, acaba por se tornar, naturalmente, um símbolo da própria monarquia manuelina e também por isso ele se torna num lugar onde a comemoração da descoberta do caminho marítimo para a Índia, da própria expansão, acaba por ter lugar. Não é por acaso que este mosteiro dedicado a Nossa Senhora de Belém é, naturalmente, também de invocação de Nossa Senhora dos Reis, precisamente porque Nossa Senhora dos Reis, no presépio, em Belém, recebeu dos Reis Magos a oferenda dessas longínquas partes do mundo praticamente desconhecidas, tal qual o Dom Manuel se quis, enfim, de algum modo, se fazer representar a si mesmo neste monumento, que é, para todos os efeitos, o monumento dos monumentos em Portugal. Esta é uma viagem pelo tempo que as pedras nos contam. No convento de Cristo, em Tomar, perdemos-nos num labiríntico cruzamento de tendências que os séculos viram passar. Cada construção, cada sala, claustro, corredor, cada janela conserva histórias de um tempo quase milenar.
vestígios de afirmação de projetos e vontades dos homens que talharam e mandaram talhar estas pedras. O Convento de Cristo e o Castelo de Tomar constituem um dos mais belos e complexos monumentais portugueses e mesmo mundiais. Ainda hoje se pergunta qual a verdadeira razão da localização do primeiro e grande castelo e convento templário neste local. Certamente razões estratégicas associadas à Reconquista e ao papel importante que esta ordem teve na fundação de Portugal, mas também com algumas ligações que a própria Ordem dos Templários teria a ligações mais cosmológicas, como a própria ligação ao Meridiano de Paris e à própria constelação de Gêmeos. Definitivamente associada à história mítica dos Templários como à história de Portugal, este monumento, cheio de lendas e tesouros, materiais e imateriais, encerra vários capítulos fundamentais da história portuguesa. Alguns de nós se perguntarão o que é que quer dizer Sexta-feira 13, um dia de azar? Pois esse foi o dia em que os Templários foram exterminados por ordem de Filipe Belo com a concorrência do Papa e que ainda hoje habita o nosso imaginário. É também aos Templários que ficará associado com este grande e complexo monumento os momentos da Reconquista, mas também os momentos da partida e das primeiras expedições marítimas levadas a cabo por Henrique o Navegador. Ao ouro dos Templários, que ninguém sabe onde está neste momento, talvez corresponda a uma parte da grande epopeia portuguesa à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Como nos disse o filósofo Sampaio Bruno, da rosa nada mais vos direi. Aqui, à vista de Tomar, nesta colina que os Templários fizeram sua, está contada em cada toque de cinzel uma parte fundamental da nossa razão de ser Portugal. Dois tempos, dois espaços, a charola templária por trás de mim e o corpo manuelino rasgado para nascente durante a importantíssima empreitada do período de Dom Manuel. A charola, com o seu aspecto rude e militar pelo lado exterior e com forma cilíndrica, é finalmente um templo de planta centralizada, de planta octogonal, com o seu deambulatório e com a porta ocidental, que é destruída com o rasgamento dos dois tramos que darão origem à construção ou acrescento do período de Dom Manuel, mas também nesse período é fruto de um investimento enorme iconográfico sob o ponto de vista da pintura, escultura e toda a decoração aplicada e o grande investimento que de alguma maneira nos permitirão dizer com a devida deferência que se tratará provavelmente da nossa pequena Capela Sistina. O corpo manuelino, que surgiu efetivamente da necessidade de acrescentar o espaço, digamos, à charola, vai destruir o aspecto centralizado, os aspectos centralizados, até uterinos deste monumento e vai, digamos que, introduzir este acrescento fantástico onde dois arquitetos de grande renome portugueses, Diogo da Ruda, também associado aos Jerónimos, como João de Castilho, virão efetivamente a marcar uma das peças mais paradigmáticas do ser português e da alma portuguesa associada aos descobrimentos. As cenas bíblicas dos frescos do século XVI foram restauradas recentemente, devolvendo a dignidade das pinturas da charola.
Era em redor desta que os frades deambulavam em oração. Daí o nome deambulatório, termo arquitetónico exclusivo aos edifícios religiosos. Daqui partiu o primeiro impulso. Com o tempo, diferentes gerações definiram o traço elaborado do convento de Tomar. Luz, espaço, funções utilitárias, tudo desenhado e executado, tendo como premissa a conformidade à fé cristã. Exemplo disso, os 4 grandes claustros dispostos por 2 eixos em cruz latina. Estamos no claustro de Santa Bárbara, espaço de ligação entre o elemento sagrado, a nossa igreja e o seu coro alto, e os espaços mais funcionais deste complexo, a adega, o noviciado, o dormitório dos frades. Este claustro evoca-nos, por um lado, o prodígio de João de Castilho e o seu conhecimento da pura tratadística italiana da época, mas também acabou por envolver aquilo que é uma das peças mais emblemáticas deste monumento, a fachada ocidental do coro alto e a célebre janela manuelina. E podemos então pensar o que na época se poderia ver desta janela se toda esta mole enorme de construção não a tivesse envolvido e este convento não tivesse crescido na sua complexidade. Na realidade, veríamos aqui uma parte significativa da cerca como, digamos que, toda uma paisagem e todo um headline belíssimo na nossa frente. A janela do capítulo, a mais famosa janela portuguesa, foi encomendada por Dom Manuel I e representa o esplendor da arquitetura manuelina, repleta de 1000 evocações de um mundo conhecido, vegetal e animal, comum ao gótico tardio português, mas onde muitos notam motivos alusivos à epopeia marítima. Cordas, boias, corais, elementos marinhos de todas as espécies se cruzam aqui nesta fachada ocidental do coro alto da igreja, envolvendo a janela e a fachada, sobrepujada e ladeada por 2 grandes contrafortes transformados em 2 peças escultóricas de grande beleza. Mas não só aqui o mundo natural se vai cruzar com o mundo também simbólico, ou seja, uma hierarquia do terreal para o sobrenatural, do terreal para o celestial, onde a cruz de Cristo se vai apresentar encimando um momento de uma composição extraordinária. A nossa janela é suportada por um velho, um homem velho de barbas. Esse homem velho, dizem, segura a árvore de Jacé. Talvez cumpra a profecia de Isaías, aquela em que também Dom Manuel acreditava que Cristo um dia nasceria dela e que ele próprio, Dom Manuel, o grande congregador da fé cristã, se consumaria aqui e se exemplificaria aqui neste momento alto da história de Portugal. Ao longo dos anos e reinados, muitos monarcas irão imprimir neste complexo os seus gostos de época. Daí a sua riqueza estilística e arquitetónica. A visita faz-se com tempo para percorrer 800 anos de arte. Românica, gótica, manuelina, maneirista e barroca. Passamos de edifício em edifício e vemos à nossa volta outro século a ser acrescentado à narrativa. Narrativa que passa muitas vezes pela nossa história comum como nação. Este é o claustro maior, a obra mais importante
da campanha de Dom João III, o rei que muito amou a arte renascentista e italianizante, a arte do puro renascimento italiano. Testemunho do amor de Dom João III pela arte da Renascença italiana, desde as escadas em espiral ocultas nos cantos até ao fontanário, este claustro permite entender a vontade ou capricho de sucessivos monarcas em deixar impressa a grandeza do seu reinado. É a sua beleza eclética que nos convoca o olhar. Como todos os claustros, era local de circulação e passagem para as dependências mais importantes do convento. Permitia também o acesso à sala do capítulo. Este espaço onde nos encontramos, a sala do capítulo incompleta, e assim chamada porque efetivamente nunca chegou a ser acabada, é um dos espaços mais interessantes e enigmáticos deste convento. A obra, iniciada em 1515, deu origem à Sala dos Cavaleiros, no piso superior, com acesso pela entrada principal, a zona exatamente da entrada da charola e do castelo. Se observarmos a arqueologia, aquilo chamado, que se chama por vezes a arqueologia parietal, verificamos que há aqui uma inversão no tempo relativamente à hierarquia parietal, ou seja, temos o estilo renascentista na parte de baixo, no piso inferior, e temos o grande arco triunfal manuelino, gótico ou manuelino, do tempo dos cavaleiros, na parte superior. Interrogar-nos-emos e perguntamos porquê, como é que isto pode acontecer? Bom, a verdade é que, após a sala do capítulo incompleta ter sido acabada no período gótico ou manuelino, nessa fase ainda onde se aproveitou uma parte da muralha do Alambor anterior do período dos cavaleiros, João de Castilho, quando inicia a grande campanha, a maior campanha deste convento com Dom João III e constrói o belíssimo e único espaço fantástico do claustro maior, vai efetivamente escavar este espaço por baixo da sala do capítulo dos cavaleiros e construindo aqui uma espécie de cripta, e que, efetivamente, teria também o seu altar-mor. Filipe I faz as suas cortes em Tomar, e não escolhe Tomar por acaso, e todo este convento, ou a parte deste convento, servirá de assento às cortes. Como este espaço ainda na altura estava inacabado, então Filipe I ordena que se cubra todo este espaço com velas de navio. Velas essas que nos remontam claramente também, enfim, para além da espetacularidade que podemos imaginar, que tenha um espaço destes coberto com velas, enfim, cujo vento vai batendo e nos vai anunciando e, obviamente, radicando aquilo que também se prende a um dos temas fundamentais deste convento, que é a sua ligação aos descobrimentos, ao infante e à nossa epopeia marítima. No caso do Convento de Cristo em Tomar, a fachada sul do corpo do edifício
funde-se com as arcadas do Aqueduto dos Pegões. Forma engenhosa de trazer água corrente ao convento, situado numa zona alta e isolada. E aqui da Horta dos Frades, e esta magnífica fachada sul deste monumento, obra-prima de Diogo de Torralva e da Serliana e da mais próxima tratadística italiana, com o seu remate enrusticado, marcando a centralidade da composição, onde podemos reencontrar-nos com a adega, com a Fonte do Anjo e com outras dependências funcionais, a par do lado dos dormitórios e de outras composições e áreas do convento. Também do lado poente, voltamos a reencontrar-nos com a sala do capítulo incompleta, onde há pouco estivemos, e, por outro lado, fica o destaque para que este espaço, esta fachada, a fachada também sul ou a fachada aqueduto, é efetivamente a obra-prima de outro arquiteto do período dos Filipes, Filipe Terzi, o grande arquiteto que ergueu e finalizou também a grande obra hidráulica deste convento, iniciada por Castilho na cisterna e que só finalmente no período dos Filipes ficará arrematado com o grande aqueduto de Pegões, um aqueduto com 6 km, que chega aqui e se apresenta magnânimo e magnífico ao longo do remate desta lindíssima fachada. Por aqui passam 800 anos de história, em que conhecimento e técnicas foram postas ao serviço da arte, da arquitetura, da engenharia e da fé. Homens que inscreveram na pedra a sua passagem pelo mundo, com tal mestria e saber que no final do século XX, em 1983, o Convento de Cristo e o Castelo Templário passam a ser considerados pela Unesco uma obra-prima do gênio criativo da humanidade. Tesouro em pedra de estilos e vontades, o passeio pelo Convento de Cristo em Tomar revela-se uma animada lição de história de Portugal.